Pessoal, vamos exemplificar aqui o controlador integral com um sistema de tanque com um tanque, né, um sistema de nível com um tanque com dois tanques para a gente ver como é que se comporta. Inicialmente, o que eu vou botar? Eu vou botar esse nível inicial para 0, vou botar aqui para 5 o valor final do meu degrau, vou adicionar um degrau aqui e aqui eu vou adicionar a curva do erro e a curva do esforço de controle. Então eu tenho aqui nada acontece, né? Como é previsto, já que eu não tenho ainda meu controlador atuando. O que acontece se eu botar 1 aqui no KI? Olha, a gente vê que eu já não tenho resolução, né? Para o que acontece. Pronto, agora eu consigo ver. Eu aumentei o tempo de simulação para 100 segundos. Então, mesmo com o sistema de primeira ordem, que agora em malha fechada vira um sistema de segunda ordem, ele tem um comportamento bem subamortecido, não é isso? E lembra aqui, pessoal, se eu botar no KP, olha quanto tempo ele está demorando para convergir, 70 segundos por aí. Se eu botar no KP1, olha quanto tempo ele converge, com uns 5 segundos. Então o sistema ele fica muito mais lento. Porém, né, ele atinge o valor correto. Vamos ver o que acontece quando eu diminuo esse KI. Esse KI já está bem alto, né? Eu diminuo minhas oscilações à medida em que eu vou diminuindo também esse tempo que meu sistema passa para convergir. Se bem que até agora ele mantém esse tempo, né? Tá ainda na volta na faixa aqui de uns 70 segundos. Se eu for diminuindo esse KI, a gente vai ver um comportamento sobreamortecido, né? As oscilações vão diminuindo. Ó, aqui eu já tenho oscilações bem menores. E se eu diminuir ainda mais, eu fico sem oscilação. Porém, do jeito que está aqui, deixa eu ver se com 5 eu já atinjo. Então, com 5 ele ainda passa. Então vamos colocar para 150. Testar aqui com 4, passo um pouco. Pronto. Com 3, pelo que eu estou vendo aqui, eu já tenho um comportamento sobreamortecido com 0.003, onde eu não tenho nenhum overshoot, né? Nenhuma sobrepassagem. Mas percebam quanto tempo o sistema está chegando aqui, mais ou menos 5%, num tempo de acomodação. Não em 130 segundos. À medida que eu vou aumentando, isso é aquele comportamento que a gente viu nos polos, né? Inicialmente, o polo do integral ele está bem perto da origem. Então, o que acontece com o meu sistema? Ele vai ser sobreamortecido. Todos os meus polos estão no eixo real, mas ele vai ser bem lento. À medida em que eu vou aumentando isso, ele vai se tornar subamortecido, né? E vai ficando mais rápido. Se eu botar aqui para 0.01, ó, já está ficando mais rápido, um comportamento subamortecido. 0.01 a gente já vê um comportamento aqui bem oscilatório, né, que está convergindo aqui para perto aqui de 70. Se a gente analisar o erro, a gente vai conseguir ver, talvez fique melhor para ver naquele que a gente tinha colocado, acho que era 0.03. Pronto. Olha o que acontece com o meu erro. Ele está sempre positivo aqui, né? E ele vai chegando a zero no final. Olha o meu esforço de controle, meu U. Vai crescendo e só cresce, né? No final ele se estabiliza num valor.
esse é o valor necessário para manter o sistema aqui nessa posição. Uma vez que eu estou colocando água e a água está saindo, né? Então eu chego num equilíbrio que eu consigo manter o meu sistema com o mesmo nível. E esse equilíbrio está aqui no valor de 1, né? Como a gente pode ver aqui. O proporcional ele não consegue fazer isso porque à medida que o erro vai diminuindo, o esforço também vai diminuindo. E ele não consegue chegar. Né? O integrativo não, o integral não. Ele consegue ir aumentando. Enquanto eu tiver erro, ele tá reagindo. Né? Quando o meu erro é nulo, ele mantém a última resposta. Então ele mantém o valor constante aqui. Beleza? E assim ele consegue atingir. Aí aqui a gente vê um comportamento bem sobreamortecido, né? Até aquilo que eu falei com vocês, ó, com a resposta parte bem do zero aqui, né? A tangente inicial dessa resposta é para o eixo horizontal mesmo, né? A velocidade inicial dessa trajetória é nula. Isso é bem característico no sistema de segunda ordem. Aumentando aqui, ó, eu já tenho uma parte sobreamortecida. Como é que fica meu erro? Meu erro sobe, aliás, desce, né? Começa positivo, desce e tem um pedaço aqui que ele é negativo. O que acontece aqui com minha resposta? Ela sobe. Quando o erro passa aqui, ela dá uma caída e consegue se estabilizar num valor. Beleza? Vamos ver agora como é que fica no sistema de 2 tanques. Então, primeiro eu vou colocar tudo para 0. Aumentar esse tempo para 100 para ver. Colocar a referência para 5. Vamos simular. E eu vou colocar só a curva x2 e a referência, né? Se precisar eu coloco a x1. Aqui eu vou colocar o erro e o esforço de controle. Pessoal, aqui o P seria parte do esforço de controle que é devido ao proporcional. O I aqui é devido à integral, o D é o que é devido ao derivativo. U é a soma deles. Então, quando eu rodo aqui, nada acontece porque eu não tenho controlador, né? Se eu botar 1, vamos ver o que acontece. Ó, já dá para perceber que ele sobe e desce. Aqui provavelmente, pronto. Olha o que acontece com o meu esforço de controle. Ele cai bastante, né? E quando ele cai, quando ele está negativo para esse sistema, eu não estou deixando ele atuar, né? Porque quando ele é positivo, é uma bomba que está colocando água no sistema. Quando ele é negativo, seria como se eu tivesse outra bomba retirando água do sistema, né? E aí eu não tenho esse tipo de atuação no meu sistema. Por isso que quando ele fica negativo aqui, o que acontece é que quando ele fica negativo aqui, né, o que acontece é que eu não tenho nenhum efeito no meu sistema. Então, vamos diminuir isso aqui. Primeiro vamos aumentar esse tempo para 400 para ver o que acontece. Ó, esse meu sistema aqui, do jeito que ele está, ele já era para ser instável, né? Ele não é porque eu saturo esse sinal de controle, eu não consigo puxar a água. Se eu conseguisse puxar a água, ele já teria essas oscilações crescentes até a instabilidade. Então, é sinal que meu KI já está muito forte, né? Vamos diminuir ele. Ó, em 0.1 ele ainda está forte, né? Eu tenho o mesmo comportamento. Pronto, 0.01 é um sistema de terceira ordem, né? Porém, o sistema de terceira ordem é muito parecido com o de segunda ordem, com a predominância dos dois polos mais perto da origem. Eu tenho alguma mudança por ser um sistema de terceira ordem, mas
e tem características muito marcantes no sistema de segunda ordem, mesmo assim. Então perceba que eu estou numa resposta bem subamortecida. Vamos diminuir ainda mais. Olha, eu diminuí, cheguei aqui o que está me parecendo uma resposta subamortecida. Ó, perceba que ele passa então uns 600 segundos para chegar nesse valor. Então é bastante tempo. É aqui o comportamento do erro e do esforço de controle que a gente viu no caso anterior, né? E vamos ver, vamos diminuir isso aqui e vamos analisar, continuar analisando, né? Pronto. De 600 ele passou aqui para uns 300 e pouco, né? Vamos supor que ele atinja essa acomodação por aqui, uns 300 e pouco. Então aqui eu já andei com o meu polo que estava perto da origem e agora ele está aí, ele se separou do eixo real e está um complexo conjugado. Então o que é que acontece? Eu tenho uma resposta subamortecida, né? E aqui eu consigo ver como é que fica o meu erro e o efeito dessa integral multiplicada aqui por 0,01, que é o meu esforço de controle. Mais uma vez, ele permanece num patamar que é o suficiente para manter o meu sistema. Então, aqui, se eu aumentar um pouco mais, vi que ele já ficou instável, né? Que a gente diz que está, nesse caso aqui, que ele não está nem diminuindo nem aumentando, a gente diz que está no limite da instabilidade ou da estabilidade. Mas nesse caso ele já tenderia a ser instável. Então vamos voltar isso aqui. Vamos aumentar por aqui para ver o que acontece. Olha, ele já está com uma tendência muito forte de ser instável. Quando eu aumento um pouco mais, ele vai demorando mais ainda para ficar, para se acomodar, né? Vamos ver quando eu diminuo um pouco. Olha, diminuindo um pouco, ele tem uma resposta muito boa. Muito boa não, né? Melhor. Deixa eu diminuir esse tempo para 400 para a gente ver. Olha o que acontece aqui. Está com poucas oscilações. Mesmo assim, está passando um bom tempo para chegar. Está atingindo 0,03. Pronto, aqui é uma resposta talvez um pouquinho. Deixa eu ver se está mais lenta ou mais rápida. Está um pouco mais, está mais lenta. Então aqui ele está ainda melhorando o transitório, deixando mais rápida e mais subamortecido. Mas em resumo é isso. Esse cair, qual vai ser o efeito dele? Ele vai prejudicar meu transitório, vai deixar meu sistema mais lento e bem mais lento, por sinal, né? Se eu tirasse aqui, colocasse 0, colocasse, por exemplo, um 0,1 aqui, vamos ver quanto tempo ele demoraria em torno de kp. Ó, ele não atinge, né? Mas o transitório dele é muito rápido. Não dá nem para comparar. Aqui fica em torno de 10, 15, enquanto que o outro é altíssimo. Então, qual é o melhor dos mundos, digamos assim? Ó, para esse caso, ó, com 0,03, para esse caso, se eu botar 0,3 e 0,1, vamos ver o que acontece. Olha aí, eu já tenho uma melhora, mas ainda dá para eu aumentar aqui o KP. Não é o caso de aumentar o KP. Então vamos aumentar esse KI. Ó, eu já estou conseguindo
chegar mais rápido e manter minha resposta boa. Ó, pronto, aqui já está abaixo de 100. Eu passo um pouco, volto, mas o que... Pronto, aumentei muito, caí, fiquei com a resposta bem oscilatória. Então vamos voltar para o que estava. Então aqui está abaixo de 100, né? Dependendo da aplicação pode ser bom, dependendo pode não ser, né? E eu consigo, digamos, algo com isso aqui que seria um esquema PI, eu consigo algo que seria um misto entre os dois mundos. Eu consigo atingir a resposta desejada e consigo também melhorar o meu transitório dramaticamente em relação a só com o I, né? Que estava em torno aí de 250 a 300. Então, a gente vai entender como é que funciona cada ação dessa individual, mas já já, quando a gente for ver o PI, o PID, a gente vai ver como elas em conjunto alteram também o sistema, né? Como a gente consegue manipular essas ações para ter uma resposta desejada.